Chegou na sua vez do combate e a única coisa que você fala é eu rolo um D20? Hoje eu quero trazer algumas dicas de como transformar as suas sessões de RPG, sejam campanhas ou one-shots, em sessões épicas e não só rolagens automáticas de dados. E aí, RPGista, tudo jóia? Aqui é a Clara da Dupla Crítica e hoje eu quero dar algumas dicas para jogadores. Porque imagina, você tá no meio de uma sessão, no meio de um combate, chega um orc gigante. E aí você acerta o ataque, você vai dar o dano nele. Ai, consegui tirar 18 do dano. O mestre comenta que você matou o dragão e ficou só por isso? Eu gosto demais da imersão do RPG e eu gosto muito da parte do roleplay mesmo. De você realmente pensar que você é o personagem, você é aquele guerreiro que tá ali tentando matar a criatura, de você ficar imerso naquela situação. E a partir do momento que você só rola dados e, matei, tirei 18, tirei 10, feriu mais ou menos, começa a ficar uma parte tão mecânica que eu sinto que às vezes a gente perde um pouco da parte da interpretação. Às vezes, no meio do combate, tem tanto bônus, tanta regra, tanto cálculo que tem que ser feito pra gente saber se a criatura foi morta ou não, que a gente perde um pouco do tempero ali que o RPG pode trazer, e pode trazer uma conexão tão grande com o nosso personagem, com os nossos jogadores e com toda a história envolvida numa sessão. Então, por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui como uma dica, como uma conversa também, para entender como que vocês costumam agir assim. Mas a ideia é descrever as suas habilidades, em vez de simplesmente falar o nome delas. Eu tenho na ficha um ataque poderoso. Então você narra: vou usar meu ataque poderoso para atingir a criatura, tirei tanto no dado, acertei ela. A ideia aqui é você descrever como que essa habilidade foi usada durante o combate, durante uma cena. E não só ficar algo que você lê na sua ficha e pronto, sabe? Gerar um sentimento de pertencimento àquela habilidade. Você realmente tem aquilo intrínseco dentro do seu personagem. Então, como que isso funciona? Como que ele tá sendo na cena? Então, por isso que surge a ideia de descrever ela e não só citar que você utilizou essa habilidade. Para quem não joga há tanto tempo, ou para quem até mesmo prefere esse estilo de jogo, é muito mais cômodo você simplesmente ler na ficha a habilidade que você possui. Vou usar mísseis mágicos. Lendo aqui, eu atinjo então o inimigo, ele não precisa rodar uma JP, uma jogada de proteção, atingir e pronto. Isso não tá errado, a regra ela precisa acontecer. A regra do RPG é algo essencial para que aconteça, mas a gente não precisa se limitar a ela e nem ficar travado também na regra. Você vai usar essa regra durante o jogo, mas a forma como você vai usar a habilidade muda tudo. Porque jogar RPG não é só seguir uma planilha de Excel cheia de comandos, em que se o personagem acerta, você usa uma célula X, e se seu personagem erra, você só deleta. E quando você passa a descrever o que o seu personagem faz, como ele age, o que ele está sentindo, quando ele vai aplicar uma habilidade, ou não, ou até mesmo quando ele erra o uso dessa habilidade, traz toda uma imersão, traz uma conexão com o seu personagem, com a história, e fica tudo muito mais divertido. Então, vem aqui a primeira dica de como usar essas habilidades que seu personagem já tem de forma mais imersiva, sem ser só comentando o nome dela. A primeira de todas é como o seu personagem vai fazer isso. A primeira pergunta, ela não deve ser o que é a habilidade, e sim como que ela vai agir, como que ela vai funcionar. E uma dica que eu dou é envolver mais de uma sensação, seja visão, audição, olfato. Então vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender como que isso pode funcionar. Vamos supor que você esteja jogando com um ladino, e esse ladino quer fazer um ataque furtivo, que é uma habilidade dele. Você pode simplesmente dizer: eu dou um ataque furtivo com a minha adaga,
Ou você pode tentar aprimorar essa situação usando os sentidos. Então você comenta: eu aproveito que o guarda está distraído com um barulho que ele escutou na janela de trás. Eu me esgueiro pelas sombras sem fazer nenhum som. E antes dele perceber, eu cravo minha adaga na armadura dele. E a diferença aqui é que você não simplesmente rolou o dado do dano e falou que você vai fazer um ataque furtivo. Você narrou como essa sua habilidade foi utilizada. E aí gera quase que uma cena de filme, sabe? Outro exemplo agora, um mais mágico. Vamos supor que você está jogando com um mago e você quer utilizar a habilidade Bola de Fogo, que é uma das mais legais, né? Convenhamos. Então, quando você vai narrar, em vez de você falar, meu mago vai atirar uma bola de fogo, que é uma habilidade dele, você fala, eu esfrego um pouco de enxofre nos meus dedos, o calor vai se formando e vai gerando uma bola iluminada que ilumina todos ali da sala. Inclusive, isso envolve todos os personagens que estão ali naquele recinto. E aí todos começam a sentir um cheiro diferente, um cheiro meio de queimado. A bola de fogo ela vai ficando cada vez maior. Eu murmuro palavras arcanas enquanto eu emito essa bola de fogo no meu inimigo. Tudo fica iluminado, o ambiente fica mais quente e eu destruo tudo que tem na minha frente. Essa questão de envolver sentimentos traz uma proximidade muito maior. A imersão fica muito maior porque a gente começa a prestar atenção nos sentidos não só do personagem que tá ali na cena, mas você como jogador começa a pensar, nossa, será que... E se eu tivesse lá e... os pelos do meu braço começassem a arrepiar? E se eu começasse a sentir mais quente ou um cheiro estranho? Então tudo isso gera uma atmosfera muito legal para sua aventura e você como jogador vai estar muito mais imerso no RPG. E eu não tô falando que você precisa ser um ator de teatro para fazer isso. Você não precisa saber interpretar, saber técnica vocal, saber mudar a voz, fazer trejeitos. Você não precisa nada disso. A minha dica aqui é de realmente descrever. Como se você estivesse realmente ali dentro de uma sala, visse tudo que tivesse acontecendo e contasse para os jogadores o que está acontecendo na cena. É quase que como contar uma história. E a minha segunda dica que eu dou aqui, eu já comentei sobre isso em outros vídeos, mas eu gosto muito de ressaltar isso. É que você não precisa ter medo de falhar. Tirar uma falha crítica, pode trazer uma situação muito legal para toda a narrativa. Seu personagem, ele não precisa ser um herói toda vez. As pessoas erram, assim como seus aventureiros. E tirar uma falha, não acertar um ataque, não conseguir usar a sua habilidade, pode trazer uma cena muito legal e pode gerar também consequências que podem mudar totalmente o rumo da sua história. Mas isso não necessariamente é algo ruim. Porque descrever uma falha pode ser tão divertido quanto descrever um acerto crítico. Se você queria pular para o outro lado de uma ponte e falhou nessa rolagem, você narrar que você tropeçou ali, que você caiu, escorregou na lama, que bateu o cotovelo no chão, pode gerar uma cena tão engraçada. E não só engraçada, pode gerar também uma conexão entre os personagens da party. Porque quando uma falha acontece, surge a oportunidade de, mesmo você tendo uma falha no combate, no ataque, na rolagem, te dá uma oportunidade de você ter um acerto crítico na sua narração. Que vamos supor, você correu, você queria fazer uma pirueta, acertar a cabeça do orc, mas você falhou. Você pode tentar narrar que em vez de você dar a pirueta e acertar a cabeça do orc, a pele dele estava meio escorregadia, você acabou fazendo com que, sei lá, as costas dele virassem quase que um escorregador e você caiu no chão. Isso mostra a maturidade dos jogadores na mesa. Você vai fazer a mesa inteira rir com você, a situação ela não vai ficar um clima ruim, porque, nossa, meu personagem falhou numa rolagem e eu não acertei o inimigo. Porque falhas acontecem e a gente tem que saber lidar com elas. E descrever como isso foi feito faz toda a diferença para a sua mesa. E outro ponto também que é muito importante é que quando você começa a descrever cada vez mais como você está agindo, o que você está fazendo e como o seu uso da sua habilidade acontece, isso dá muito mais margem para o mestre utilizar seja NPCs, seja a atmosfera ali da aventura para ajudar na sua história.
E além disso, facilita ainda um pouco o lado do mestre, porque, beleza, ele pode fazer isso. Mas quando você começa a narrar cada vez mais as suas ações, tira um pouquinho do peso do mestre de ter que fazer isso também por você. Mas, resumidamente, quero passar aqui um checklist da boa descrição para facilitar para vocês que querem começar a usar essa dica que eu tô trazendo aqui. São 3 coisinhas que você pode começar a pensar ao tentar descrever a sua habilidade quando você for utilizar ela. Primeiro de tudo, qual que é a intenção do golpe ou magia que você vai fazer? Você quer machucar? Você quer matar? Você quer ferir? Cegar? Ou você quer apenas confundir o inimigo? Tentar passar furtivamente? Primeiro pensa nessa intenção. Segundo ponto, como que essa habilidade se parece fisicamente? É uma bola de fogo que vai gerar uma iluminação, um calor? É algo furtivo, então não vão ter sons, barulhos? Ou é um ataque mesmo, direto, e aí você vai usar a sua arma? Você vai usar algum objeto? Então, como que isso se parece? Quais objetos estão envolvidos? Quais sensações? E quais pessoas, quais personagens estão relacionados a essa ação? E por fim, como que você se sente? Você fala alguma coisa durante essa ação? Você tá sentindo medo na hora de fazer isso? Você tá confiante? Você precisa ficar muito concentrado e falar palavras arcanas? Então, quando você une essas 3 coisinhas, qual que é a intenção? Como que parece essa ação que está acontecendo? E o que você sente? Você cria realmente um pertencimento, um sentimento de que, nossa, eu tô realmente fazendo aquilo. Meu personagem, ele tá sentindo tudo isso. Ele tá fazendo alguma coisa porque ele quer, ele tem um objetivo naquilo. E durante isso acontecem algumas coisas, eu sinto medo, eu sinto raiva, eu tô pegando a minha espada aqui, tá ficando quente, tá ficando frio. Todas essas sensações envolvidas fazem com que uma simples habilidade que você simplesmente leria na sua ficha, como, eu desfiro um ataque furtivo, um ataque poderoso, se transforme em uma cena de cinema mesmo, uma cena que aconteceu, uma história ali que está sendo escrita, só que é do seu personagem. Então, na sua próxima sessão, tenta fazer esse teste, usa esse checklist de 3 passos aí, para tentar, ao invés de só falar a habilidade que você vai usar, descrever como ela é usada. E me conta aqui como que foi. Você sentiu alguma diferença? Volta aqui e escreve aqui nos comentários, por favor, porque eu fico muito curiosa de saber se essas dicas que eu dou fazem alguma diferença para as sessões de vocês. Manda também pro seu amigo que às vezes está começando agora no RPG ou tem um pouco de dificuldade de fazer roleplay, porque, lembrando, eu não tô aqui falando para você atuar como seu personagem, como se você fosse um ator. Eu só tento muito me envolver mais com o meu personagem, que é algo que a parte mais fantástica que eu acho do RPG. Você ficar envolvido, você atuar mesmo e fazer parte de uma história. Você vai escrever a história do seu personagem. Então, ao descrever a habilidade, eu não tô falando para você fazer vozinha, fazer trejeito, tentar fazer algo que eu mesmo tenho muita dificuldade de mudar a minha voz, não tem necessidade nenhuma. Tô falando para você descrever. Assim como você poderia escrever o que é a sua habilidade, na hora você vai narrar como ela está sendo feita, o que você está sentindo, quem que está envolvido, e vai fazer toda a diferença, pode ter certeza. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui seu like, segue a gente aqui no YouTube e no Instagram, e escreve aqui embaixo o que você achou dessa dica, se você já conhecia, ou se você vai tentar usar nas suas sessões. E um beijo da dupla!